Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silva, eu sou fotógrafo profissional há mais de 13 anos, escritor, e esse canal foi criado para ensinar fotografia para você de uma maneira fácil, prática e sem enrolação. E hoje começamos uma série especial de 3 vídeos sobre os 3 principais fundamentos do tripé ou triângulo da exposição. No último vídeo a gente explicou para você um pouco mais sobre o conceito geral de todos os 3 e como você pode correlacionar para chegar no resultado ideal. E hoje vamos falar sobre o primeiro deles, a abertura. Se você está interessado em entender como a abertura funciona e o quanto ela influencia positiva e negativamente a sua foto, fica nesse vídeo que ele é feito para você. Bem, e de fato, o que é abertura? A abertura nada mais é, como o nome já diz, a abertura da lente por onde a luz entra e chega até o sensor. E ela é medida em f-stop, e a gente pode ter aí desde 1.4, 1.2 até, passando por 2.8, 5.0, 5.6 e chegando aí até 32, por exemplo, em alguns modelos de lentes que a gente tem por aí. E para entender de maneira fácil, prática, como que funciona isso daí, a gente tem uma regrinha de ouro. Quanto menor esse número, maior será a abertura. Tá, mas o que é que isso significa na prática? Uma abertura em 1.2, por exemplo, vai ter uma abertura na lente muito maior do que uma abertura em 22. Isso significa que mais luz vai entrar quando esse número for menor. Então, se a gente tem uma abertura de 1.8, por exemplo, mais luz vai passar pela sua lente e chegar até o seu sensor. Se esse número for, por exemplo, 18, 22 e por aí vai, a gente vai ter uma menor incidência de luz passando pela sua lente e chegando até o seu sensor da câmera. E é basicamente a luz passando por uma porta maior ou menor até chegar no sensor da sua câmera. E aqui eu vou mostrar algumas fotos para que vocês entendam de fato como que funciona essa abertura na prática, na sua lente. Eu estou usando aqui uma lente analógica, onde a gente controla a abertura de forma mecânica, né, na própria lente, só que dentro das câmeras digitais, como é o exemplo dessa aqui, a gente controla nas configurações da própria câmera e ela passa as informações para a lente e vai fazendo a alteração de forma eletrônica. E aqui agora a gente tem uma abertura máxima de 2.8, seguido de 4, 5.6, 8, 11 e por fim a menor abertura disponível para essa lente, que é de 16. E aí você claramente consegue enxergar o quanto a alteração desse número vai influenciar no tamanho daquele buraquinho por onde a luz vai passar pela sua lente e chegar até o seu sensor. E aí, cara, esse é o segredo que você tem que entender. A abertura ela muda completamente o rumo da sua foto. Como é que você pode usar isso ao seu favor? Se você quer uma foto de um retrato, por exemplo, onde você precisa destacar a sua pessoa, o seu personagem da foto e deixar aquele fundo desfocado, você vai usar uma abertura em 1.8. E agora a gente vai começar a parte mais técnica e até divertida, eu diria, do entendimento do que é a abertura e de como ela afeta a sua foto. A abertura também é responsável, além de controlar a entrada da luz no seu sensor, pela profundidade de campo, que é diferente de foco, hein? Em outras palavras, ela vai ser responsável por definir se o seu assunto vai ficar em evidência ou se toda a imagem vai ficar com uma nitidez. Em outras palavras, ela vai definir a facilidade que você vai ter para focar ou desfocar. Se o seu fundo vai ficar bem nítido ou focado, e se o seu elemento principal vai ficar em evidência ou não. Na prática, uma abertura grande em 1.8, 2.0, por exemplo, é ideal para retratos, onde você precisa destacar o fundo, como eu já falei. Mas se você está pensando em fazer uma fotografia de paisagem, uma fotografia de arquitetura, por exemplo, o ideal é você ter aberturas menores, em 8, 10, 12, porque assim você consegue ter uma nitidez maior. A profundidade de campo ela vai ser alterada, fazendo com que você enxergue todos os elementos da cena de uma maneira muito mais nítida. Para mim, a abertura é o que dá alma para sua foto. Ela é uma ferramenta para criatividade mesmo, para que você possa definir o estilo da sua foto. Como eu falei, a abertura ela não é responsável apenas pela profundidade de campo. Eu já falei que você pode controlar a quantidade de luz
que vai entrar no seu sensor através da abertura da sua lente. Por exemplo, tá fotografando num ambiente escuro, com pouca luminosidade, aquela luz horrível, deixa uma abertura um pouco maior, o númerozinho lá menor, 1.8, 2.0, porque dessa forma a sua lente vai estar mais aberta e consequentemente recebendo mais luz que vai chegar ao seu sensor. Porém, se você tiver no sol a pino de meio-dia, com aquela luminosidade intensa, aquele sol forte, aí o que você pode fazer é justamente o contrário. Você vai deixar a sua abertura em um número maior, ou seja, uma abertura menor, e assim você vai ter um controle maior de quanta luz vai entrar. Dessa forma, você consegue resolver o problema da luminosidade em excesso apenas controlando a sua abertura. E isso te ajuda a controlar melhor cada situação que você está fotografando, sem precisar alterar os outros dois pilares do tripé ou triângulo da exposição, que são o ISO e a velocidade. Isso daí cria uma autonomia muito maior para você conseguir, com apenas um desses 3 pontos, fazer uma foto muito melhor. O segredo dos fotógrafos de sucesso é justamente utilizar a abertura como ponte criativa, como forma de dar alma à imagem que você quer. Eu vou citar um exemplo muito bom que certamente você já deve ter visto por aí. Essa foto do Steve McCurry, feita em 1984, que foi capa da National Geographic, mostra um retrato de uma menina afegã, e a foto ficou conhecida por esse nome mesmo. E essa foto ficou muito famosa e virou objeto de estudo mundo afora justamente porque o Steve conseguiu criar um desfoque muito bonito no fundo da imagem e criar uma sensação onde te direciona o olhar justamente para a pessoa que está na foto. Óbvio que, além de tudo, o Steve é um fotógrafo muito sensível e conseguiu captar toda a emoção no olhar da pessoa que estava sendo fotografada. Porém, a técnica e o uso da abertura que ele conseguiu colocar nessa imagem fez todo o diferencial, porque imagina só, se essa mesma foto tivesse sido fotografada com uma abertura muito pequena, de 11, 20, por exemplo, o fundo ia ficar muito mais em evidência e talvez o destaque não ficasse tanto na pessoa que foi fotografada. Isso tiraria um pouco da beleza, da alma dessa foto, e talvez ela não tivesse sido tão premiada e tão reconhecida mundialmente como foi. Se você quer fazer como Steve e contar uma história um pouco mais íntima, se você quer criar uma conexão com o seu espectador dentro de um retrato, por exemplo, usa uma abertura 1.8, 2.0, e aí você vai ter um foco um pouco mais certeiro e cravado em um ponto específico da imagem e isolando todo aquele resto e deixando só o que realmente importa em evidência. Mas se você quer marcar um contexto, transmitir uma ideia de ambiente mais ampla, aí sim, vamos usar uma abertura em 8, 10, aberturas que proporcionem com que você tenha uma profundidade de campo muito mais ampla e assim você consiga passar uma mensagem de ambiente, de algo mais profundo e amplo dentro da sua fotografia. Cara, quando você escolhe a abertura que você está usando, é a sua maneira de falar para o mundo: olha, é assim que eu quero que você veja isso aqui que eu tô vendo nesse momento. É a sua forma de se comunicar, é tipo uma linguagem fotográfica, literalmente falando. Bem, e agora vamos para um exercício prático que eu quero que você também repita em casa, tá? Eu vou pegar qualquer objeto aqui da minha gaveta e eu vou fazer 4 fotos diferentes do mesmo objeto, alterando a abertura, para que você possa entender de fato como é que ela vai influenciar a sua imagem e o quanto que a profundidade de campo vai ser alterada a depender da abertura que você vai usar. Eu já botei a câmera no modo automático, certo? Agora vamos fotografar de verdade aqui para vocês verem. E eu deixei a minha velocidade de obturador em 1 segundo, certo? O ISO, a gente vê aqui, está em 100. Vamos lá fazer uma foto agora com abertura em 2.8. Eu vou controlar apenas a abertura, certo? Primeira foto. E aí você vê que ficou completamente estourada, a gente não tem informação visual nenhuma dessa imagem, está completamente estourada, a gente tem só um pontinho preto ali na nossa imagem. Agora vamos mexer essa abertura aqui para 5.6. Olha, até aqui no visor, no Viewfinder, no nosso visor eletrônico, aqui a gente já consegue ter uma melhor visualização. Vamos fazer a foto, mesmos 1 segundo, certo? O ISO também em 100, só que agora a gente já tem uma abertura de 5.6 e aí a gente já vê a diferença do resultado. Agora vamos colocar em 11. Olha só, em 11 a gente já tem essa exposição muito melhor, certo? Mesmo 1 segundo de velocidade, porém agora com 11 de abertura e os mesmos ISO 100, certo? Vamos fazer... Tá aí a terceira foto já muito melhor, muito bem exposta, certo? E agora vamos colocar ela em 22. E aí já é outro oposto, a foto já está mais escura. Mesmo 1 segundo, certo? Mesmo ISO em 100, só que agora com 22.
Então aí a gente conseguiu perceber na prática a diferença entre todas essas imagens e como a abertura vai influenciar na nossa quantidade de luz que vai entrar no sensor e também na profundidade de campo. É isso, pessoal. Hoje vocês aprenderam muito mais sobre a abertura, como ela influencia na sua foto e o quanto você pode usar para criar identidade e transmitir uma imagem ou uma mensagem dentro da sua fotografia. E nos próximos vídeos da série a gente vai falar sobre a velocidade do obturador e sobre o ISO. E talvez a gente solte até um vídeo bônus para explicar a vocês como correlacionar isso daí, que tal? Você gostaria de ver esse quarto vídeo da série? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E gravar um conteúdo especial para melhorar a didática para vocês aprenderem melhor como correlacionar os 3 pilares do tripé da exposição, beleza? E se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma a entender esse conceito tão importante da fotografia, já sabe, né? Deixa aquele comentário bacana para incentivar esse trabalho, se inscreve no canal e deixa aquele like para a gente saber se você realmente gostou. Ah, e não se esquece de ativar as notificações para não perder quando tiver conteúdo novo por aqui, hein? E é isso, pessoal. Eu sou Leonardo Silva e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!